Algumas vezes algo acontece nas moléculas DNA e nos cromossomos. Acontece uma alteração, uma que chamamos de mutação. Em 1886, um holandês chamado Hugo de Vries descobriu algo empolgante ao colecionar flores do campo. Ele já conhecia as azoenoteras comuns, mas aqui ele encontrou tipos desconhecidos da mesma família. Levou-as para casa e as reproduziu. Ele conseguiu tipos totalmente diferentes. Então publicou seus resultados em 1901 e 1903 com o título de A Teoria das Mutações. Durante esses mesmos anos, os resultados do trabalho de Mendel alcançou a atenção do público, mas pareceu tornar a teoria de Darwin da evolução gradual impossível. As mutações, de repente, se tornaram a nova magia que poderia superar o neo-darwinismo com suas sólidas barreiras entre as espécies diferentes. Ora, por que ocorre uma mutação? Uma das respostas é radiação. Aqui, por exemplo, usando raios-x, novos tipos de violetas africanas são reproduzidas por mutações deliberadas. Essas mutações, induzidas pela radiação e outros fatores, podem ocorrer tanto nas plantas como nos animais. Mas o que uma mutação realmente faz, mesmo quando elas parecem tão bonitas como essas aqui? Será que elas aperfeiçoam o gênero ou a espécie? A resposta é negativa. Vamos olhar um exemplo. O mosquitinho da fruta. O biólogo genético holandês Dr. Willem Oveneu explica. Ora, o que significam essas mutações? O importante para os evolucionistas sempre foi a questão de saber se as mutações são importantes na tal evolução. Porque os dois únicos mecanismos que são supostamente conhecidos para as tais evoluções são, em primeiro lugar, as mutações e, em segundo, a seleção natural, um processo da natureza na qual essas mutações são selecionadas. E as mutações favorecidas são acumuladas para que tenhamos gradativamente todos os tipos de animais. Ora, disso tudo que é verdade de acordo com os sólidos fatos da genética. Bem, o primeiro fato é que podemos realizar essas mutações bonitas no laboratório, porque nós as protegemos, somos bonzinhos para com elas e cuidamos delas. Mas esses pobres animais facilmente morreriam na natureza, pois todas essas mutações as danificaram. As mutações são danosas, perigosas por suas inconstâncias e frequentemente elas são simplesmente letais. Portanto, as mutações causam danos. Elas são muito interessantes para nós, porque por meio dessas mutações podemos estudar muitas das leis da genética nos animais, mas elas são fora do normal e causam danos aos animais. As mutações na natureza, na verdade, causam danos e enfraquecem as espécies. Nos dias de hoje, de bombas atômicas e usinas nucleares, nós temos medo, com razão, de radiações e das terríveis mutações consequentes, como as deformações. Mas será que a seleção natural pode favorecer pequenas mutações positivas e ajudá-las a se desenvolverem em novas espécies mais fortes? Ora, o que a seleção natural realmente faz? Vamos tomar alguns exemplos. Vamos dizer que você pegue um organismo que passou por um certo número de mutações e 95% dessas mutações foram negativas, isso é, são um incômodo para o organismo. Certamente a seleção natural vai eliminar, com o passar do tempo, aqueles organismos que são menos adequados a seus habitats. Se um homem contrai diabetes por perder algumas informações nos seus genes, até por mutação, então ele será menos capaz de competir com outras pessoas que são mais saudáveis, e o mesmo se aplica a todos no reino animal. Portanto, a mutação evita mesmo a deterioração dos espécimes, das espécies de um gênero. Ela restaura, estabilizando-os antes que
prossigam para pior. Mas agora vamos ver por outro lado. Digamos que você consiga um organismo com uma mutação, 1%, 2%, melhor que a média. Portanto, ele tem uma vantagem. Ora, se um organismo tiver um tipo de vantagem, digamos que ele comece a desenvolver um olho, por exemplo. Uma minhoca comece a desenvolver um olho. Isso é, uma minhoca não tem olhos. É claro, ela só tem um ponto preto. Mas se essa minhoca começa a desenvolver, digamos, uma retina e tudo isso, então esse organismo com órgãos incompletos que se resultaram de uma mutação positiva serão incômodos até atingirem sua perfeição. Portanto, o que a seleção natural e a mutação farão juntas é evitar um desvio da espécie morro abaixo, degenerando-se. Mas nunca irá se preocupar com uma espécie que comece a tomar um desvio morro acima, aperfeiçoando-se. Porque a seleção natural cuidará que, digamos, minhocas melhores sejam produzidas, mas não minhocas que sejam metade outro animal. Por exemplo, metade cobras ou metade anfíbios ou coisa parecida. Porque eles estariam em desvantagem de acordo com a própria teoria de Darwin. Darwin achava que a seleção natural, a luta pela vida e a sobrevivência do mais forte causariam uma lenta, porém irresistível evolução de uma espécie a uma outra. De matérias sem vida para formas primitivas de vida. De formas primitivas a formas complicadas. De algas e amebas até chegarem a primatas e ao homem. Porém, Darwin estava definitivamente errado. A própria seleção natural evita que isso aconteça. A teoria inteira depende da ideia de que você não conseguirá, por acaso, um novo organismo produzido de uma vez, uma macromutação, mas você conseguirá pequenas mudanças. Ora, essas pequenas mudanças para algo melhor serão uma desvantagem para a espécie até ser completa. E nunca será completa, pois sua seleção natural previne um desvio para melhor, tanto quanto um desvio para pior. Esse sendo o caso, nós podemos esclarecer o fato de que as espécies, humanos, animais e plantas, permanecem constantes por todos esses anos por esse mecanismo de regeneração que Darwin corretamente descreveu. O que ele não notou é que isso previne um desvio, um lento desvio para melhor, tanto quanto um lento desvio para pior. E Deus disse: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. Ora, quando a Bíblia diz que Deus fez os animais e o homem e as plantas segundo a sua espécie, para se reproduzirem segundo a sua espécie, esbarramos contra uma verdade científica absolutamente básica, que é tão verdade hoje como era quando Moisés a colocou por escrito. Então Deus fez mesmo as redes de reprodução de genes constantes. Você pode variar dentro dela, mas não por fora dela,
como uma certa composição musical de Mozart, por mutações de pontos, por mudanças de pontos, não pode ser transformada numa fuga de Bach, ou não pode ser mudada em uma sonata de Mozart. Ela permanece constante. E é isso mesmo que a Bíblia diz sobre as espécies e gêneros que Deus fez. As leis que já descobrimos as estabilizam dentro de suas próprias fronteiras com perfeita rigidez. Então, vemos que as leis e descobertas da genética fornecem forte apoio à criação. É também importante notar que os fósseis concordam com esses achados. O fato é que Darwin até disse que as evidências dos fósseis talvez fossem a mais séria objeção à teoria da evolução. Darwin, no final de sua vida, ainda estava cheio de dúvidas e frustrado por suas próprias teorias, ainda curioso com as grandes questões da vida. Então, ele faleceu. Finalmente, para encontrar seu Criador, aquele que disse: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E Deus então criou os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo a sua espécie. E todas as aves, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom.